Meus amigos, minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui é pedra fundamental do grupo, aqui é a Rádio Bandeirantes, onde começou tudo. Bom, depois da Thaís e a turma do Gente, é a nossa incumbência estar com você aqui. Mais do que isso, é um prazer enorme. Toda manhã a gente abrir o microfone da Rede Bandeirantes e conversar com o Brasil inteiro, o mundo inteiro ligado aqui, nas ondas dessa que é a principal emissora de rádio do Brasil. Não é? Eu vi um documento aqui de uma escola estadual de São Paulo, isso aí é uma barbaridade. Não é? Eu não sei se é um experimento do governo de São Paulo, mas é um experimento de muito mau gosto. Não tem cabimento. Estão mandando um termo de responsabilidade para alunos de uma determinada escola estadual, para que os pais dos alunos assinem esse termo de responsabilidade para saber se eles podem voltar às aulas. Isso é uma escola. Mas se colar, colou, isso é uma calamidade, ué. Você paga impostos. O governador de São Paulo cria comissão de crise, comissão de cientistas, comissão de analistas, e aí joga nas mãos dos pais a responsabilidade do sujeito ter que definir se o filho dele vai para a escola ou não. Isso não tem cabimento. O documento está aí, quem está no rádio não está vendo, mas quem está no tubo está vendo. Isso é uma escola estadual, mas é o famoso se colar, colou. Se de repente começarem a responder esse questionário, né, todo mundo vai ser obrigado a responder esse questionário e vai ser obrigado a assinar um termo de responsabilidade pela vida do seu filho. Isso é uma calamidade. Quem tem que decidir é o Estado. O Estado está aí para isso. Para que foi criada essa comissão enorme aí pelo governador João Dória? Aliás, necessária para gerir uma crise e, de repente, você jogar a responsabilidade na família dos alunos. É uma vergonha isso aí. Não tem cabimento. Se você receber, rasga e joga fora. Não responde. Quem tem que responder pela saúde do cidadão do Estado de São Paulo é o governo de São Paulo. Quem tem que responder e zelar pela saúde do seu filho, e normalmente faz isso muito mal com você e com o seu filho, é o próprio Estado, que é o Estado mais rico da União e que trabalha na base da ciência. Como é que você pode transferir a responsabilidade para a família, né, de mandar o filho para a escola? Isso é um documento ridículo, esdrúxulo, estapafúrdico, como diria o antigo Haroldo Fernandes, que era um grande locutor esportivo. Não sei se a molecada conhece, mas nós da minha época conhecemos e gostamos muito, não é? Mas é ridículo esse documento. Isso aí tem que ser rasgado e jogado na lata do lixo e impedir que essa escola distribua esse termo de responsabilidade. Responsabilidade tem o Estado. Você paga imposto pra caramba e o seu imposto é pago da fonte. Né? Como disse o rapaz da ONU outro dia, quem não paga imposto é rico, que tem advogado para não pagar imposto. Entendeu? O pobre paga imposto e descontado no salário. Entendeu? Agora, ainda por cima, você tem que assinar um termo de responsabilidade para, de repente, o seu filho na escola. Isso me parece que estão querendo ajeitar vaga para esses caras de escola particular que não estão querendo ficar em escola particular, filho de rico, que quer estudar em escola pública. Não aceite esse documento não me parece nem constitucional. Quem tem que zelar pela saúde do cidadão, principalmente numa época de pandemia, não é o pai e a mãe dele, é o Estado. O Estado é quem define a política pública. Não é o Estado que manda você colocar máscara. Não é o Estado que diz para você ter o distanciamento social. Não é o Estado que diz para você lavar a mão e passar álcool gel. Não é o Estado que diz que vai garantir e não garante o distanciamento social dentro do transporte coletivo. Não é o Estado que diz que vai te dar multa de 5 mil se você deixar o cara entrar no seu estabelecimento sem máscara. Não é o Estado que vai multar você em R$500. E por que não multou aquele desembargador mal educado que foi visto de novo
sem máscara lá em Santos? Por que não multou em R$ 500 aquele cara? Seria um bom exemplo. O Estado deveria começar por aquele cara. Se o Estado não cumpre as regras e, de repente, forma uma comissão de cientistas, de notáveis, não é o Estado que decreta a quarentena, não é? Quarentena que, infelizmente, quebrou a maioria de bares, restaurantes, pequenas lojas, até lojas grandes de shoppings. Não foi o Estado que quebrou a economia, fechando numa hora errada e abrindo numa hora pior ainda, quando a pandemia está nas alturas? Não é o Estado que diz que, olha, vou decretar lockdown se de repente não der certo a situação? Não é o Estado que define para você quando vai abrir, quando vai fechar? Então o Estado não pode transmitir ao cidadão, o pai ou a mãe de uma criança, a responsabilidade de saber se ele vai voltar à aula ou não. Tipo assim, olha, vai voltar às aulas, mas você que tem que assumir a responsabilidade. Ah, mas é só uma escola estadual. Isso aí é um exemplo claro de que estão fazendo uma experiência. Pega esse documento, rasga e joga fora. Você não tem que assumir responsabilidade pelo seu filho, coisa nenhuma. Quem tem que assumir a responsabilidade pela educação do seu filho, pelo bem-estar do seu filho, principalmente durante uma pandemia, claro que é o Estado de São Paulo. Claro que é o Estado brasileiro. Você não tem que assinar termo de responsabilidade, coisa nenhuma. Rasga e joga fora, porque isso me parece constitucional. Isso é um absurdo. Você ter que, depois de tantas reuniões científicas, tantas determinações baseadas na ciência, como diz o governador João Dória, não é? Baseadas especificamente na ciência, é impossível você receber um termo de responsabilidade para saber se você deve ou não mandar o seu filho na escola. Bom, essa é a minha opinião, modesta e simples opinião. Não é? Eu gostaria que você desse a sua, na sessão Qual é a Sua, que nós vamos soltar daqui a pouco, porque mais importante que a minha opinião é a sua opinião. Mesmo porque você que manda filho para a escola pública. Eu não tenho filho em escola pública. Aliás, não tenho mais nem filho estudando, todos são formados e daí por diante. Minha filha está fazendo um curso agora, mas os outros todos são formados. E o curso é particular. E é caro pra caramba. Né? E ela que paga, se você quiser saber. Eu ajudo, mas ela paga. Então o negócio é o seguinte, eu não sinto na pele isso, mas é uma coisa muito lógica. Você não precisa ser gênio para entender que você não pode assumir termo de responsabilidade, principalmente durante um período pandêmico, onde o governador de São Paulo manda em tudo, decide tudo, a hora que quer abrir, a hora que quer fechar, a hora que você deve usar máscara, quando você pode circular, e daí por diante, não é? Não é ele quem define tudo, não é a autoridade máxima do Estado quem define tudo. E na hora de você mandar o seu filho para a escola, uma escola estadual está mandando um documento que me parece uma experiência, uma espécie de uma pesquisa, e vai fazer pesquisa com o raio que o parta, velho. Ninguém tem que assinar termo de responsabilidade sobre o filho voltar à escola, coisa nenhuma. Quem tem que assinar termo de responsabilidade de voltar às aulas é o governador de São Paulo. É o comitê de crise da pandemia. Esses é que tem que assinar termo de responsabilidade se o seu filho voltar à escola, passar mal e morrer, ou tiver algum problema sério, quem tem que assumir é o Estado que liberou as aulas. Agora vai querer transferir até isso para o povo? Isso é um absurdo. Bom, quanto ao secretário Baldi, eu vou falar mais de uma vez, não é? Eu acho que para botar um cara de secretário, você tem que saber o que esse cara fez da vida. Se ele tem problemas, já tinha problemas de investigação e problemas graves de investigação lá no estado de Goiás, né? Não sei se no ministério do Temer ele teve problema, mas lá em Goiás ele já era investigado, já tinha problemas há muito tempo. Por que é que o Baldi apareceu como secretário de Transportes em São Paulo? O Baldi, a gente não sabe de onde é a Vila Madalena, o Bom Retiro, Zona Leste, Brasilândia.
Ele nem sabe quantas linhas de ônibus tem em São Paulo, quantas linhas de metrô tem em São Paulo. O cara sai de Goiânia, vai para Brasília e depois aparece como secretário de Transportes Públicos em São Paulo. Mas por causa de quê? Ah, porque ele foi ministro de cidades. O que tem a ver uma coisa com outra, pô? O cara não tem conhecimento da malha viária de São Paulo. Ele não sabe o que é São Paulo. Primeiro que eu acho que secretário, por exemplo, secretário de saúde tinha que ser um baita de um médico especializado. E pronto, acabou. Não é isso que dizem, que o Bolsonaro está errado em botar um militar na Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde? Não é isso que dizem? Para ser um bom secretário de transporte coletivo, o cara, no mínimo, tem que ter andado de busão, de metrô, de trem. Os caras nunca pisaram num trem, no metrô, num busão, na vida. Eu, pelo menos, já andei de ônibus até 20 anos de idade, porque eu não tinha dinheiro para comprar carro. Eu sei o que é andar de ônibus. Eu poderia ser um secretário de transportes públicos? Eu poderia, porque eu conheço São Paulo pra caramba, né, de cima, mas conheço, faz 20 anos que eu falo dos problemas do transporte coletivo. Faria uma licitação nova, que poderia até, se essas empresas quiserem se adaptar, poderiam até, que elas participariam da licitação, todo mundo tem democraticamente o direito de participar, mas não do jeito que se serve hoje o transporte público de São Paulo. Ou você oferece serviço ao povo, ou leva uma bica. Então é simples assim. E esse Baldi apareceu do nada e, de repente, descobre-se que esse cara pode ter dado o golpe de milhões aí. Fala-se que o cara comprou jato, fala-se que o cara comprou mansão. Só ontem acharam, tinha casa em São Paulo, tinha casa em Goiânia e tinha casa em Brasília. 90 mil numa casa, 110 mil noutra casa e 45 mil aqui em São Paulo. Quase 250 mil. Não é lá um Gedel, mas é a ponta do iceberg. Depois, parece da Veja Online, houve denúncia até de que o cara teria comprado o avião ou coisa assim. Apareceu depois em tudo quanto é lugar, mas o primeiro a dar acho que foi a Veja Online. Então, nós temos que realmente repensar esse país. Infelizmente, a gente vive uma crise terrível, lamentável, de perda de emprego, né? A economia quebrada, isso gera mais fome que mata quase 6 mil pessoas por ano no Brasil. Esse é o vírus mais vergonhoso que existe, o vírus da fome. E, por outro lado, o mais grave, que são as vidas perdidas. São 100 mil mortos. O Bolsonaro, ou ele não sabe se expressar, ou não caiu a ficha do Bolsonaro ainda. Ele deve estar meio ainda sob efeito do coronavírus. Que na live que ele fez ontem, o Pazuello disse que a gente vai chegar a 100 mil mortos. Ele fala, a gente tem que tocar a vida. Tentando explicar o que o Bolsonaro falou, ele falou assim, não tem jeito, já morreram 100 mil pessoas, então vamos tocar a vida, mas o presidente tinha que, pelo menos, ter a sensibilidade de falar, olha, eu queria lamentar das 100 mil vidas que nós perdemos. Não pode pensar como um militar em plena guerra. Um militar em plena guerra, quantas baixas foram? Foram 100 mil baixas. Pois então vamos continuar atacando aí. Não é isso, não é assim, né? 100 mil vidas representa gente pra caramba chorando os seus mortos, não é? São no mínimo 500 mil de pessoas chorando os seus mortos. Se você botar 4, 5 pessoas em cada família. Então, uma pessoa já é uma tragédia. É só questão de um pouco mais de sensibilidade. Eu não duvido que ele seja sensível, mas ele tem que mostrar que é sensível, né? A rainha da Inglaterra não pode parecer só que é sensível. Ela tem que ser sensível e demonstrar isso. É a mesma coisa o presidente da República. Custava nada o Pazuello falar para o Bolsonaro que morreram 100 mil pessoas, e o Bolsonaro fala, olha, eu queria dar os pêsames, as condolências para essas 100 mil pessoas e tal. Mas ele pensa com uma lógica meio militar, que não cabe num caso desse, né? Já melhorou muito porque está falando menos, né? E falando menos está conseguindo chegar mais longe. Não sei até que ponto também, porque já tem informação que não foi desmentida pelo Congresso Nacional,
que ele queria simplesmente invadir o Supremo quando queriam tomar o telefone dele e do filho dele. Isso é ameaça de golpe. Né? Tivemos bem perto de uma canelada constitucional. Mas não custa nada o presidente ter... Sensível ele deve ser, claro que é, mas tem que demonstrar que é sensível também. Dirigir um país não é fácil, mas já que se apresentou para dirigir o país, já que está dirigindo o país, vamos dirigir da forma mais correta para tentar salvar vidas, isso ele está fazendo, mas não adianta só demonstrar. Ontem ele aplicou 2 bilhões de reais, que são dinheiro de pinga perto dos 8 bilhões de dólares que o Trump aplicou em vacina. Mas não dá para comparar a economia brasileira com a americana, até que ele aplicou dinheiro demais numa única vacina. É o que a gente tem. Está fazendo o esforço possível. Mas logo depois o cara pega e diz, olha, vamos tocar a vida. Tá certo, nós temos que tocar a vida. Mas não custa nada, senhor presidente. O senhor chegava e falava assim, pô, que pena, hein? Morreram 100 mil pessoas. Aqui os meus pêsames, né? Uma palavrinha de carinho para quem está morrendo. Né? Eu ainda acho que o Bolsonaro está sentindo sequelas e efeito da Covid. Ontem, no momento em que ele anunciava os 2 bilhões, no momento em que ele avalizava os 2 bilhões, determinação dele, o Pazuello só comunicou. Ele estava ofegante pra caramba, o cara ainda não está bem. Né? Não sei nem se ele devia ter retornado às atividades públicas. Hoje ele está inaugurando uma ponte, acho que é agora que vai inaugurar a ponte, 10h30 lá em São Vicente. Está lá o Márcio França também, não é? É lá na cidade do Márcio França. Então parece um objetivo meio que eleitoreiro, essa ponte ser inaugurada logo agora. Mas enfim, se a ponte serve para São Vicente, podia servir para São Paulo, São Pedro, São Caetano, Santo André. Não interessa o santo, mas que tem um cheirinho de eleição, tem. O Bolsonaro disse que não ia se envolver em eleição municipal, pelo jeito não é tanto assim. Se ele está lá com o Márcio França, alguma coisa tem a ver. Poderia parecer que não tem, porque o Márcio França seria um cara de esquerda, não é? Seria não, é um cara de esquerda, mas uma esquerda mais moderada. E o pessoal está percebendo, saiu uma pesquisa hoje, que o Garrafa mandou aqui, depois ele vai dizer de onde é, o Bolsonaro ganharia as eleições, com 38%. O segundo colocado, você pensa que é o Moro? Não. Na pesquisa é o Haddad, com 14 pontos percentuais. Depois é que vem o Moro. Entendeu? Então a esquerda está crescendo. E em São Paulo, se os caras não abrirem os olhos, a prefeitura pode ficar na mão de um partido de esquerda. Você não tem a dúvida que pode. Se os caras não abrirem os olhos rapidamente, acham que estão dormindo em berço esplêndido, vão levar ferro. Tem que tomar cuidado. Se não tomar cuidado, vão perder as eleições. Entendeu? Essa ponte lá em São Vicente, inaugurada às vésperas de uma eleição municipal, com o Márcio França ali, talvez seja uma aproximação de uma esquerda mais moderada. Que o Márcio é capaz de compor com o centro tranquilamente. Não sei se com a direita. Acho que não. Pela ideologia, acho que não. Mas com o centro é capaz de ele compor. E o Bolsonaro está mais do que composto com o centro. Não é nem centro, é blocão, que é muito pior do que centro, é blocão. E nesse blocão, meu amigo, nesse blocão é o bloco do vai quem quer. Tem de tudo. Tem de tudo. É por isso que é o bloco do vai quem quer, é o blocão. Eu não chamaria de blocão, eu chamaria do bloco do vai quem quer. Vai quem quer e muitos com a polícia correndo atrás, que nem do Baldi. RB fechada com você.